Olá a todos, eu sou a Kelly Aparecida de Souza e nós vamos falar hoje sobre as propriedades térmicas dos grãos. Vamos falar um pouco sobre o calor específico, né, a condutividade e a difusividade térmica desses grãos. Então, o que é o calor específico, né? Então, assim, é a quantidade de calor. Nesse caso, quando se fala calor, é energia, né? Energia calórica que é necessária para o produto, né, promover mudanças em sua temperatura por uma unidade de massa. Então, ou seja, é a quantidade de calor que é exigida, né, para as mudanças, para mudar a temperatura de 1 kg de grão em 1 grau Celsius. Né? Então, esse aqui é o cálculo, né, do calor específico. Então, o calor específico, né, dado em kJ, né, por quilos por grau. Então, é a quantidade de calor que vai ser fornecida, né, pela massa específica, né, por unidade de massa e pelo volume, e a temperação da temperatura. Então, um exemplo aqui, para aquecer de 26 graus para 27 graus uma massa de produto, né, para aquecer em 1 grau, necessitou de 0,5 calorias. Então, nesse caso, temos que o calor específico, né, foi a quantidade de calor fornecida, 0,5 calorias, e é dividido pelo quê? Pela a massa, né, 1 grama, e foi aquecido 1 grau. Então, o calor específico desta massa de produtos é 0,5 calorias por grama por grau Celsius. Então, ou seja, que para variar a temperatura de 1 grama de material que compõe este corpo, né, necessitou de 0,5 calorias. Então, aqui nós temos uma tabela com um exemplo dos valores, né, de calor específico, né, para massa seca, diversos produtos agrícolas que já foram feitos testes e já é utilizado, né, nas unidades armazenadoras. Observa-se que o calor específico da água é 4,186 kJ por quilo por grau. Então, observe que o calor específico dos produtos agrícolas é menor do calor específico da água. Tem um exemplo aqui do feijão, 1,293, né? Que é o arroz, 1,637, o arroz em casca, do sorgo. Então, vai depender muito do tipo de produto a ser utilizado. Então, como que faz para se determinar, né, os valores desse calor específico? Tem um método chamado método de misturas. Esse método ele compõe de um reservatório, né, que ele vai ser isolado, né? Aqui temos uma lã de vidro, uma cortiça para isolar, para conseguir manter essa temperatura, né? Nós vamos ter uma sonda térmica, né? Vai ser um local hermético onde vai ser medida essa temperatura. Mas como que faz essas medições? Tem esses dois cálculos, né? Primeiro nós teríamos que calcular, né, que é a capacidade calorífica do calorímetro, né, que é aquele calorímetro. Então cada calorímetro, né, tem a sua capacidade calorífica. O que significa essa capacidade calorífica? Quanto que ele consegue de preservar essa temperatura por um tempo, certo? Então primeiro vamos ser calculada a capacidade calorífica e posteriormente ser calculado o calor específico. Então, como que é feito esse teste? No primeiro passo, né, vai se colocar uma massa de água, né, de 100 gramas, uma temperatura acima de 70 graus Celsius. Vai ser agitado por 2 minutos e vai medir essa temperatura, temperatura 1. Posteriormente, será colocada uma outra massa de água, né, mesma quantidade, 100 gramas, em outra temperatura, 3 graus Celsius, próxima de zero. Próxima de 100, próxima de zero. E será agitado novamente por 2 minutos e será medida esta temperatura. Essa temperatura será a temperatura 3. Né? A temperatura 1 é a temperatura inicial, que é a próxima de 100. A temperatura 2 é a temperatura da segunda massa que foi colocada, que é próxima de zero. E a temperatura 3 é o que? Quando se junta essas duas massas,
Agita-se por 2 minutos, posteriormente mede-se temperatura, temperatura 3. Neste momento, será calculado a capacidade calorífica, né, que é esse cálculo, né, que é o calor específico da água, que já é tabelado, a massa 2, né, que foi utilizado, a temperatura 3, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura 2, né? Fecha parênteses, menos a capacidade calórica da água, que vai multiplicar a massa 1, que vai multiplicar a temperatura 1 menos a temperatura de equilíbrio, tudo isso dividido pela temperatura 1 menos a temperatura 3. Esse vai ser a capacidade calorífica do calorímetro a ser utilizado. Precisa desse valor, por quê? Para poder para poder tirar essa diferença do valor do calor específico final. Então, posteriormente, feito tudo isso, vai se pegar uma massa do produto que vai ser testado, arroz, feijão, milho, sorgo, o que for, né? Uma quantidade igual, pode ser 100 gramas também, e vai medir a temperatura desse produto. O ideal é deixar esse produto em temperatura ambiente, né? Então, é a temperatura 4. Esse produto vai ser colocado nessa água, vai ser agitado novamente, né? E vai deixar até a temperatura entrar em equilíbrio. Vamos chamar essa temperatura a temperatura 5. Depois disso, fazer os cálculos. Nós temos o calor específico da água, nós temos a massa 1 mais a massa 2, nós temos a temperatura 5, nós temos a temperatura 3, nós temos a capacidade calorífica do calorímetro, temos a temperatura 5, a temperatura 3, nós temos a massa do produto, temperatura 4, temperatura 5, e é só calcular qual que vai ser o calor específico desse produto. Aqui nós temos um gráfico, né, do trigo, que mostra os diferentes teores de água, né, as temperaturas de 0, menos 30 a 20, né, e os valores de calor específico para cada um. Então, observa-se que o calor específico varia muito em função do teor de água, né, da quantidade de água que tem esse produto. Mas produtos muito úmidos, né, que tem água livre, ele não consegue ser muito proporcional a essa temperatura quando ela for abaixo de 0. Então, ou seja, se esse produto estiver no local que seja abaixo de 0 e essa temperatura começa a baixar, a sua estrutura física começa a se desnaturar por causa da quantidade de água que tem, se for nesses valores. Para o trigo, certamente para outro produto terá um outro tipo de comportamento. Então a água influencia bastante nos valores de calor específico e nesse comportamento de como que ele vai reagir às temperaturas, tanto abaixo de 0 como acima de 0. Então, o que é a condutividade térmica, né? É a quantidade de calor que vai ser transmitido, né, por unidade de tempo entre duas superfícies através da unidade de área devido a um gradiente de temperatura. Essa transferência de calor ela é transversal. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, aqui nós temos um armazenamento em sacaria, né? Então, observa-se aqui, vai transmitir de um para o outro transversalmente. Aqui, no caso do silo, então o calor vai ser da parede do silo para o grão e vai se transferir transversalmente esse calor. Então, qual que é a capacidade, né, que esse produto tem de fazer essa transferência de calor de um grão para o outro. Então, a importância, né, em todas as áreas do processamento de alimentos, como a secagem, a aeração, o resfriamento de grãos, então é necessário saber essa condutividade para ver qual que vai ser o comportamento desse produto durante todas as etapas de pré-processamento. Então, ele tem uma lenta dissipação de calor, então sai do mais quente para o mais frio lentamente, né? Então, devido à composição desse material, ele é mais lento, né? Então, assim, o metal ele é um excelente condutor de calor, né? Mas o ar não é um bom condutor. Então, juntando esses dois, né, e a massa porosa, essa condução térmica é lenta.
Então, essa transferência por condução, né? Então, ou seja, vai conduzindo de um para o outro, e vai depender muito de como que o contato desses grãos um com o outro. Um exemplo aqui, nós temos grãos arredondados, então a superfície de contato entre eles é muito pequena em comparação se eu estivesse armazenando no girassol, que eu vou ter uma superfície de contato entre os grãos muito maior. Então, essa condução vai vir da parede do grão, do grão, do grão, do grão, do grão. Então, assim, a cada unidade, né, a cada tempo passando, ele vai perdendo um pouco dessa temperatura, porque o grão tem essa capacidade de manter essa, né? Então, assim, ela vai se perdendo. Então, chega no final, a temperatura já mudou. Então, o grão tem essa capacidade. Então, devido a essa baixa condutividade térmica que esses grãos têm, ele consegue se manter essa temperatura dele, né, consegue se isolar, né, do meio externo. Né? Então, aqui no silo armazenador, né, vamos ver que na temperatura aqui do estado de Goiás, hoje está fazendo 38 graus aqui. Então, pensa no silo armazenando aquecendo essa chapa metálica, né? Então, se 38 graus está aquecendo para 40, 45. Então, o grão tem essa capacidade de absorver esse calor lentamente. Então, dentro desse armazém, desse silo, ele consegue manter uma temperatura mais baixa e, consequentemente, manter a qualidade por um longo período. Então, ele é um bom isolante térmico, né? Então, aqui, exemplo, 20 centímetros de cereal equivale a uma parede de alvenaria, né, de 107 centímetros. Então, a capacidade dele ser isolante é muito boa. Aqui um exemplo, né, que para necessitar fazer um resfriamento, né, dentro do silo. Então, aqui são necessários de 800 a 1000 metros cúbicos de ar para resfriar 1 metro cúbico de grão, né? Então, se um silo que tem 1000 metros cúbicos de grão, vão ser necessários 90.000 metros cúbicos de ar para poder resfriar, né? Para poder resfriar essa massa. Levaria basicamente 94 horas para o ventilador com uma vazão de 160 metros cúbicos por minuto para resfriar 1 metro cúbico de grão. Então, qual que é a importância? Né? A baixa condutividade térmica da massa de grãos vai manter a temperatura dessa massa estabilizada por um longo período de tempo. Aqui nesse gráfico aqui, observa que a temperatura externa e a temperatura da massa de grãos em diferentes camadas. Então, assim, ela consegue se manter uma temperatura diferente daquela que é externa. Então, estudamos, né, na disciplina passada sobre o aquecimento da massa de grãos, né, pontos de aquecimento. Então, se tiver ponto de aquecimento nessa massa de grão devido à impureza, ataques biológicos, né, de pragas, essa dissipação de calor vai ser lenta devido a essa baixa condutividade do produto. Então, vai dar tempo de tomar uma providência para poder, né, impedir que esse bolsão de calor aumente. Então, não é de um dia para o outro. Tem um foco de calor na massa de grãos e no outro dia esse foco aumentou. Não. Esse foco vai aumentar lentamente. Então, vai dar tempo de tomar medidas cabíveis, né, para poder reduzir esse foco ou eliminar ele. Então, né, durante os processos, né, de secagem e armazenamento, né, a transferência de calor vai ocorrer, né, entre a massa do produto, né, que é o grão e o ar. Então, se tiver um material que é homogêneo, no caso placas metálicas, né, o calor vai difundir com a mesma velocidade em todas as direções. Mas como o grão ele é um material heterogêneo, né, então bastante granular, tem água, ele tem a capacidade de perder e ganhar água, né?
e a sua composição química também é diferente, a sua forma é diferente. Então, tudo isso vai influenciar no qual que é a sua capacidade de transferir esse calor de uma unidade de área para outra. Influenciados pelo teor de água, né? Então, se o grão estiver úmido, ele tem a capacidade de conduzir mais calor do que se ele estiver seco, porque a água é um condutor de calor. Temperatura, a composição química também vai influenciar. A massa específica e porosidade, por que a porosidade? O ar é baixo condutor. Se tiver nessa massa uma porosidade grande, vai ter bastante espaço. Então, conduzir calor de uma unidade para outra vai ser mais difícil. Então, tem um método experimental de avaliar nessa propriedade térmica, que é um cilindro de alumínio, né, com diâmetro e comprimento pré-determinado. Né? No centro vai ter um fio condutor de níquel-cromo, né, que vai ser protegido por uma camada de verniz. Vai se passar uma corrente, né, de baixa amperagem e voltagem, aproximadamente de 1 ampere e 2,5 volts, né, respectivamente. Esse cilindro, né, teoricamente é um cilindro infinito, né, que é uma idealização, vai possibilitar adotar uma hipótese da condução unidimensional na direção radial, sendo considerada uma aproximação razoável se a razão entre o comprimento e o raio do cilindro for igual ou inferior a 10. Esta aqui, né, que vai multiplicar, né, vamos colocar em linear, que é o tempo final, quanto tempo levou para difundir, né, para poder conduzir esse calor, menos o fator de correção, e o tempo, né, qual foi o tempo inicial menos o fator de correção. Esse é um valor aproximadamente experimentalmente. Aqui um exemplo, né, de como seria esse material, para fazer esse teste, esse sistema, né. Aqui os fios, o cilindro, né, de alumínio. Aqui no meio tem o fio de níquel. Aqui um outro exemplo, né, que não foi feito de alumínio, mas foi com um objeto isolante. Aqui nesse gráfico nós temos um exemplo, né, de vários materiais e qual que é a condutividade térmica deles. Aqui no exemplo, comparando, né, os valores da condutividade térmica da quinoa com milheto, alpiste, palhaço, milho, alpiste, milheto e milho, né, e paianço. Observe-se a diferença deles. A quinoa, a composição química, o tamanho é diferente, a forma é diferente em comparação. Então, cada tipo de produto vai ser esses fatores vão influenciar na condutividade térmica de cada produto. Então, o próximo, o que seria essa difusidade térmica, né? Ela vai medir a relação entre a capacidade que esse material tem de conduzir essa energia, né, e sua capacidade de acumular. Então, o grão ele tem a capacidade de transferir essa energia para um outro grão, mas ele também segura essa energia, ele mantém ela. Então, um exemplo, se o primeiro um grão que está em contato com a placa metálica receber um calor e aumentar a sua temperatura em 5 graus. Ele não vai transferir todo esse calor de 5 graus para o próximo grão. Ele vai transferir uma parte e ficar com a outra. Então, ele vai transferindo, né, o grão, essa energia de grão a grão, mas vai perdendo, mas vai acumulando. Então, qual que é essa capacidade que esse grão tem? E qual o tempo que levaria para ter todo esse produto entrar em equilíbrio, todos eles ficarem na mesma temperatura? Então, tem materiais que têm alta capacidade de fusão, né, que vai responder rapidamente às variações térmicas do ambiente, né, buscando um equilíbrio. Alguns vão responder rapidamente devido às suas condições, às suas propriedades físicas, estruturais, né, a teor de água principalmente. Então, aqui nós temos um gráfico mostrando, né, em relação ao teor de água. Então, assim, produtos secos, né,
ele tem uma capacidade grande de fundir essa energia, ou seja, né, produtos mais secos, ele tem a capacidade de fundir essa energia, ou seja, a capacidade de transmitir para o próximo grão a energia é maior do que um grão com teor de água mais alto. Se ele tiver com teor de água mais alto, tem a capacidade de manter essa energia do que transferir ela para outro produto. Bom estudo a todos e muito obrigada.